Estamos iniciando uma live sobre pigmentos. Vocês têm me pedido bastante, né, depois do lançamento da Haut Inc. Vocês querem saber um pouco mais sobre os pigmentos da Haut. Nós lançamos ano passado uma linha de 25 cores, com uma estrutura, principalmente dos marrons, um pouco diferente do que vinha sido praticado, né, com algumas marcas do mercado, a colorimetria tradicional. E essa live aqui é para esclarecer para você que tem dúvidas, falar um pouquinho das minúcias, questão de uso, algumas partes mais técnicas em relação às linhas da Haut Inc. Eu montei uma estrutura aqui, eu estou aqui em casa, é o meu habitual aqui quando eu estou dando aula, né? Eu coloco algumas câmeras aqui, então a gente vai fazer uns esfregaços aqui de pigmento aqui nas folhinhas. Eu sei que vocês gostam de ver a degradação, né? Um pouquinho mais pertinho aqui o zoom. Também vou abrir aqui umas apresentações para mostrar para vocês mais tecnicamente o que são as linhas, o que são as cores, para que elas são utilizadas. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem chamar a nossa equipe comercial. Todos esses pigmentos também estão disponíveis no nosso site, que é hautstore.com.br. Você consegue entrar através dos nossos links da bio, tá? Então, se você está assistindo aqui a live, você tiver vontade de experimentar alguns desses pigmentos aqui, eles estão todos em promoção no site, tá? E provavelmente você pode estar entrando aí no site e de repente pegando até alguma situação diferente, alguma oportunidade que a gente eventualmente acaba lançando aí no site, tá? Então aproveita, dá uma fuçadinha ali, além dos outros produtos, né, da Haut Medical, Haut Technology, temos agulhas, dermógrafos, dermocosméticos, é o pacote todo, tá? Mas hoje especificamente a gente vai falar aqui de pigmentos. Então assim, gente, a linha que foi lançada de 25 cores, 25 pigmentos, ela não é uma linha inorgânica. Ela tem pigmentos inorgânicos, mas a essência geral da linha é orgânica. Nós temos linhas para sobrancelhas, olhos, lábios e combinações de linhas puras que podem ser utilizadas para outros tipos de procedimentos, como paramédico, camuflagens, coberturas e tudo mais. Então eu vou entrar aqui um pouco nas minúcias, vou falar também sobre a questão dos tipos de CIs específicos que a gente está utilizando aqui nessas misturas, tá? Entrar na questão do uso delas também. Até eu vou passar aqui nessa tela dos slides para vocês entenderem um pouquinho mais do que se trata as linhas, tá? Então, basicamente, nós lançamos, deixa eu trazer aqui mais para o meio, nós lançamos a linha Neutral Brow, tá? A linha Warm, que é uma linha mais aquecida, e Special. Então, linhas de sobrancelha são 3 linhas, tá? São essas daqui. E nós lançamos também a linha dos pigmentos puros, que eu sei que tem muitas pessoas que gostam de utilizar o CI puro para fazer as misturas, né, para criar suas próprias cores. E também temos a linha Lips. Ah, por que não tem a linha de olhos? Porque a linha de olhos, no final das contas, é a utilização do preto puro, tá? Então está aqui dentro da linha Pure, que no caso é o Carbon Black. O Carbon Black, por isso que eu falei que tem pigmentos inorgânicos na linha, no caso são esses dois aqui, ó, o preto e o branco, tanto o Carbon Black quanto o Dióxido de Titânio são 2 pigmentos inorgânicos que também vão estar presentes nas misturas, né, formatando as composições. Estruturalmente falando, toda a linha de sobrancelhas, tá, todos esses daqui, seja da linha neutra, seja da linha quente, warm, seja da linha special, todas elas seguem exatamente o mesmo padrão de colorimetria, tá? Então elas usam na essência os mesmos CIs. As cores são diferentes porque a gente tem níveis, obviamente, de concentrações diferentes. Toda a linha de pigmentos de sobrancelhas da Haut Inc. foi pensada para não dar problema futuro, ou seja, ela tem uma situação que foge um pouco daquela natureza do pigmento orgânico, que é aquele negócio de chumbar rapidamente, de ficar aquela cor, tipo assim, já estranha num primeiro momento, sabe? Então, assim, ela partilha algumas semelhanças até mesmo das condições das linhas inorgânicas em relação à aplicação. Elas são tons que eles ficam suaves, sutis. É uma linha que é realmente preparada para um ambiente de mais naturalidade de aplicação. A própria concentração do Carbon Black em todos os pigmentos é baixa, tá? Então isso já reduz naturalmente a questão do chumbar.
que a gente já conhece naturalmente. Porém, nós temos um amarelo, que está sendo utilizado como a estrutura da colorimetria desses marrons, que ele segura muito o estrago que o Carbon Black faz dentro da pele. E esse amarelo que a gente utiliza, ele é um amarelo orgânico, tá? Eu vou ter que colocar aqui para o ladinho para mostrar para vocês. Ele é um amarelo orgânico, é o 56298. E esse amarelo orgânico, ele só é utilizado na Haltink, ou seja, não tem nenhuma outra marca que utiliza este amarelo aqui, ó, tá, ó, 56298, esse aqui é o número do CI, do Color Index. Aqui, a sigla DPP significa que ele é da classe Diketopyrrolus, tá? Essa classe de Diketopyrrolus é uma classe um pouco nova, né, aqui no Brasil, e meio que no mundo todo está se utilizando isso aqui, porque tivemos muitas mudanças na legislação, e esses pigmentos, eles são pigmentos de altíssima performance, então eles são o futuro, né, das novas linhas de pigmento. Quase todas as marcas em algum momento vão ter que se adequar a esse tipo de Color Index. Os antigos, que vocês já conhecem, esse daqui não tem nenhum problema em relação a ele, né, no caso é o óxido de ferro amarelo, 77492, então esse ainda é muito utilizado nas colorimetrias inorgânicas. E os amarelos comuns, que a gente sempre encontrou dentro das colorimetrias de marrons aqui no Brasil, os pigmentos azo. Por exemplo, o amarelo canário, né, o 11741, e o 19140 também, que é o amarelo de tartrazina. Tá? Então esses dois aqui seriam os amarelos mais comuns nas colorimetrias. No caso, o 56298, ele tem uma característica muito interessante. Porque você pode olhar para todos esses daqui, você pode notar assim, ó, todos eles são amarelos, tá? Só que um é amarelo um pouco vivo, outro é um amarelo até quase esverdeado, outro é um amarelo alaranjado, outro é um amarelo ocre meio queimado, aqui como o óxido de ferro. E o que acontece? A gente sabe que a nível de colorimetria, a natureza da cor principal, ela já naturalmente inclina uma condição da cor que vai ser a mistura. Por exemplo, se eu jogo o preto, o Carbon Black, somente com amarelos, por exemplo, como esse ou esse daqui, ou até mesmo como esse, o que vai acontecer? Ele pode até gerar nuances levemente esverdeadas, porque esses amarelos, eles são muito claros, eles são muito vivos, então eles não estão numa linhagem apontando para o laranja necessariamente. O óxido de ferro amarelo é um dos que a gente chama de ser um dos melhores amarelos, porque na verdade ele não é um amarelo vivo, ele já é um amarelo queimado, quase que puxando já para a linhagem do marrom. Então é por isso que ele já está apontando para a colorimetria do marrom. Porém, ele é um inorgânico, ele é um dos pigmentos mais fracos, né, dentro do corpo, então ele sai rápido, e, enfim, a colorimetria acaba não durando. No caso, esse DPP aqui é um pigmento novo. Além de estar respeitando as classes novas, né, dos Diketopyrrolus, você pode notar que essa coloração aqui já é uma coloração parecida com o do óxido de ferro amarelo. Ele já é naturalmente um amarelo alaranjado. Tá? Então ele não é um amarelo vivo, não é um amarelo canário, ele é um amarelo alaranjado. Então isso faz com que a colorimetria baseada nele já não seja inclinada a algo que vai para o verde, e sim já naturalmente inclinada para o marrom. Então isso já naturalmente ajuda na composição da colorimetria, ou seja, para se formar marrom, preciso de menos interferência de outras colorimetrias, de outras cores. Por exemplo, esses outros aqui eu preciso colocar o vermelho, de fato, numa concentração, até que eu tenha um laranja específico e transformar esse laranja específico adicionando preto para formar um marrom. Aqui não, aqui com pouco vermelho eu já tenho uma inclinação de laranja e com pouco preto ele já se transforma em marrom. Então é por isso que eu não dependo tanto das outras cores. Então isso aqui é meio que uma inovação em relação a pigmentos, além do poder tintorial dele ser muito grande, tá? Ao ponto de que assim, ó, quando a gente lançou aqui a linha nos nossos testes, nós usamos até pouco Carbon Black nas nossas misturas. E toda a linha de sobrancelhas da Haltink é a única linha que você consegue adicionar preto nela. Você sabe que muitas vezes o micropintador tem medo de escurecer um pouco o marrom colocando mais preto, né? Colocando o próprio Carbon Black, porque tem medo de chumbar. No caso Haltink, você já não tem esse problema, porque este amarelo aqui é um amarelo muito potente. A gente sempre falou ao longo dos anos que o amarelo era o calcanhar de Aquiles da colorimetria do marrom, né? Então, no caso, a Haltink resolveu o calcanhar de Aquiles aqui colocando esse pigmento orgânico que é o 56298. Nenhum outro pigmento do Brasil utiliza este amarelo aqui específico orgânico, tá? Então ele resolve
vários tipos de problemas dentro da colorimetria, além dele ser potente ao ponto de fazer frente junto com o Carbon Black na colorimetria. Ou seja, você pode sim escurecer o pigmento sem você ter um problema muito acentuado de cinza, chumbo, enfim. Tá? Então, deixa eu mostrar uma outra coisinha aqui para vocês, só para vocês entenderem como é que é a composição da Hot Ink, tá? Então, as nossas colorimetrias em marrons, elas são baseadas nessas estruturas aqui, tá? Então, ambos vão estar utilizando os diqueto pirrolos, tá? No caso, o 5610 é o vermelho já alaranjado também, então o próprio vermelho também já está ajudando a colorimetria de formatação do marrom. Então, a maior parte da linha está utilizando vermelho e amarelo, esses dois pigmentos novos, mais o Carbon Black. Nós temos uma única condição, um único pigmento que nós utilizamos um laranja junto, porém não é o laranja 13, não é o 21110, aquele que era o terror da remoção a laser que tinha nas colorimetrias antigas, tá? Esse aqui também é um diqueto pirrolo, ele é mais fraco, ele sai com laser, tá? Ele não tem problema nenhum. Então a gente tem essa combinação aqui para casos muito específicos onde eu preciso ainda da transparência do laranja dentro da pele, porque tem certas situações que eu preciso do pigmento puro laranja, ou seja, do CI original de cor laranja, que o vermelho e o amarelo misturados não vão conseguir fazer o mesmo efeito. Por exemplo, na questão de lábios, né? Tem muito micropigmentador que na parte da neutralização sabe que o laranja 13 tinha um papel muito fundamental, né? Ainda tem um papel muito fundamental na questão das neutralizações. Você não consegue substituir ele por uma mistura de vermelho e amarelo. Você acaba tendo que utilizar ele puro, tá? Então essa daqui é a nossa estrutura de colorimetria hoje em relação a CIs. Esses daqui são os padrões, vamos dizer assim, antigos, né? O que o mercado já vem vindo praticando aí há alguns anos, tá? Então no caso é o vermelho 12475, né? Que é um pigmento azo, o 11741, que é o amarelo canário também é um azo, e o Carbon Black aqui. Então, no caso, essa é a colorimetria mais tradicional. Essa daqui chumba bastante porque esse amarelo ele é muito fraco também. Ele não consegue segurar a colorimetria do preto. Então, esse também é um dos efeitos negativos de uma colorimetria que não está mais ou menos equilibrada, tá? Você vai encontrar também o 56110, mas não com aquele amarelo. Você vai achar ele com o 11741 e o Carbon Black. Vai também achar, por exemplo, o próprio azo aqui, o 12475, vai achar laranja 13, preto, que essa colorimetria que teve uma época, né, tanto essa daqui quanto essa daqui de baixo, que era a adição do laranja 13 nas misturas de pigmentos, foi a que causou o terror das remoções a laser. Então quem é micropigmentador aí há bastante tempo e faz também remoção a laser sabe que a presença como aquecedor do 21110 dentro das misturas de pigmentos de sobrancelhas causou meio que uma espécie de um caos generalizado, porque saía todas as cores, mas infelizmente o laranja não saía. Por uma questão de resistência do laranja 13, é um pigmento muito resistente na pele, e tem a questão do comprimento de onda também, que tinha uma certa dificuldade de remover com laser. Pessoal, vocês me desculpem que eu tô com uma tossezinha daquela chata, sabe? Chata, que demora para curar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês na prática isso aqui que eu tô falando em relação às misturas, tá? Então, assim, na linha pura, nós disponibilizamos todos os CIs que são utilizados para a composição de todas as cores, de lábios e sobrancelhas. E nós disponibilizamos também o pigmento, o amarelo, o 56298, puro, né, que é no caso aqui o Honey, né, o Honey Yellow. Essa cor aqui pode ser utilizada como modificador, mas o que eu quero fazer aqui para vocês é mostrar uma coisa, tá? Para vocês notarem como esse pigmento, deixa eu colocar aqui, ó, como esse pigmento ele já tem uma coloração diferente, ele já é meio que laranja. Ó, então dei umas gotinhas, o nosso pigmento ele é conta-gotas, tá? Também é uma situação diferente. Então eu vou dar uma esfregadinha nele aqui para vocês tentarem notar como é que ele é. É que às vezes a câmera também não mostra na realidade, mas vocês podem notar que é um amarelo, mas ele não é um amarelo vivo, ele já é um amarelo levemente alaranjado. Vou fazer uma comparação, por exemplo, com o 56300, que também é um diqueto pirrolo, tá? Que agitar bem. Nós disponibilizamos esse daqui porque tem pessoas, esse aqui não é utilizado em sobrancelhas, tá? Mas tem pessoas que gostam para algum tipo de neutralização de lábios, alguns efeitos especiais, então a gente disponibilizou também este amarelo aqui puro, também é um diqueto pirrolo. Vocês vão notar a diferença de um amarelo para o outro.
Olha só que coisa interessante. Fica nítido aí que nós temos uma diferença substancial entre amarelos, né? E agora eu vou mostrar uma outra coisa também bem legal. Vou colocar aqui no cantinho. Eu vou colocar umas gotinhas desse amarelo. Umas gotinhas do 56298, que é esse laranja que a gente mencionou. E vou fazer uma brincadeirinha com o preto. Preto só vou tocar aqui, ó, só um pouquinho. Só para vocês entenderem o efeito que acontece quando esse amarelo entra em contato com o preto. Ó, não sei se vocês perceberam aqui, ó, uma leve mantinha esverdeada. E esse daqui, quando entra em contato com o preto, olha que coisa. Não sei se vocês estão percebendo, mas ele meio que já está virando uma espécie de marrom. Talvez na câmera não dê para perceber bem. Aqui, obviamente, o preto, você vê que eu coloquei basicamente a mesma quantidade, tá, gente? Mesma quantidade de preto. Aqui o preto dominou o amarelo e ainda deu uma nuance esverdeada. Aqui o preto não conseguiu dominar o amarelo, ele transformou esse amarelo em marrom. E isso é o efeito que causa dentro da pele quando um amarelo não consegue aguentar a colorimetria do Carbon Black, ou seja, o Carbon Black junto com esse pigmento dentro da pele sempre vai superá-lo. Então a questão, por exemplo, do chumbar uma sobrancelha é muito mais eminente numa colorimetria desta natureza do que numa colorimetria dessa natureza aqui, ó. Entende? Ou seja, aqui eu posso utilizar cores até muito mais escuras do que habitualmente eu usaria. Então, por exemplo, sabe aquela escolha de cor que você faz pensando assim, eu não vou escolher uma cor muito escura, porque né, já estou prevendo aqui um chumbadinho na sobrancelha. Na Haltink você não precisa se preocupar com isso. Na verdade, você pode, até uma recomendação nossa, que quem compra alguns pigmentos de sobrancelha, que compra um preto também junto, porque eles também têm os mesmos veículos, se misturam facilmente, e você pode utilizar o preto para você ir criando marrons mais intensos. E é só mostrando isso na prática para vocês aqui, para fazer um sentido real em relação a isso que eu tô falando, tá vendo? Porque fica nítido até do lado de fora. Quem dirá do lado de dentro da pele, o como que essa colorimetria vai se transformar, tá? Então, essa linha de pigmentos é uma linha que veio para ajudar o profissional verdadeiramente. A gente sabe que ele sofreu ao longo dos anos com mudanças de coloração, com insatisfação de clientes. Claro, é uma linha que precisa de uma readaptação a nível de implantação, porém ele resolve o problema principal, que é o que acontece dentro da pele da nossa cliente, que é o grande problema das mudanças abruptas na colorimetria, por conta da falta de equilíbrio dos tipos químicos que estão formatando a composição das cores. Tá? Então, no caso aqui, eu vou mostrar para vocês os pigmentos da linha Neutral. Tá? Os pigmentos da linha Neutral são o Almond, o Truffle, o Cocoa e o Ironwood. Tá? Então, na escala, é o que a gente chamaria, por exemplo, de castanho claro, castanho médio, escuro e intenso. Por mais que a gente chame de escuro aqui, do ponto de vista de algumas pessoas, na verdade, seria quase que castanho médio. E aqui esse intenso seria meio que o castanho escuro. Então, a gente colocou uma quantidade de Carbon Black equilibrada nesses pigmentos, para que você possa também, né, fazer as adições e ir escurecendo conforme o seu desejo. Né? A gente já conhece que tem micropigmentadores que têm muita experiência, outros têm pouca experiência, e a gente prefere preservar a integridade do pigmento em relação ao seu resultado. Então a gente prefere orientar que a pessoa vá progressivamente escurecendo, que ela vai entendendo como é que volta o residual e vai testando. Mas o que a gente pode garantir para você é que a chance de você ter um problema a nível de colorimetria com o Haltink de uma forma negativa, de uma forma ruim, é muito pequena. Você pode, por exemplo, ter um problema num primeiro momento de aplicação de ficar mais claro ou não ficar a cor que você queria.
porque às vezes com medo de achar que é parecido com as colorimetrias antigas, né, que chumbavam rápido, que escureciam pós-cicatrizado, você acaba, né, tendo um pouco de receio em uso da colorimetria. Mas quando você perceber que você pode abusar, você vai entender que você pode utilizar cores muito mais escuras. Todas as linhas elas são pensadas para um range grande de atuação, que vai desde o fototipo 1, uma pele albina, tá? Até os fototipos mais altos, até o fototipo 6. Obviamente, não tem nenhum diretamente para o fototipo 6, aí você tem que escurecer, tá? No caso, a gente nem recomenda para os fototipos mais altos aqui a linha Neutral, acaba entrando mais na linha Warm, tá? Então assim, deixa eu fazer um esfregaço aqui para vocês. Desses 4 pigmentos aqui, ó, do Almond, do Truffle, do Cocoa e do Ironwood, vocês podem notar que os 6 da composição, eles são os mesmos, tá? Aqui tem uma orientação em relação ao fototipo, mas isso aqui é meio que um preset básico introdutório. A linha Neutral é o que a gente poderia chamar de uma temperatura ou neutra ou mais fria, tá? Seria meio que a linha tradicional de uso, né? O feijãozinho com arroz de todo mundo é meio que isso aqui. É claro que é muito de tendência, porque tem pessoas que gostam muito de cores mais aquecidas, tá? Então realmente tem que olhar a nuance do pigmento para entender a sua escolha. A gente recomenda, por exemplo, se a pessoa não sabe, pega um aqui da linha Neutral, outro da linha Warm e leva um preto e você vai fazendo as nivelações de nuances, tá? Porque assim, você ter um único pigmento, a gente sabe que não resolve o problema, tá? Então a linha já é extensa para você ter várias opções de uso. Então falando aqui da linha Neutral, desses 4 pigmentos, deixa eu trocar aqui a tela. Eu vou fazer um esfregaço aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos fazer o Almond primeiro. Ó, aqui eu tenho Almond. Aqui eu vou ter o Truffle. Aqui o Cocoa. Mais. E o Ironwood. São esses 4 aqui. Então vamos lá. Então, esfregou. Aqui. O problema é que na câmera às vezes parece que as cores são muito parecidas, né? Aí aqui já vai escurecendo. E aqui já fica consideravelmente mais intenso. Deixa eu colocar um zoom aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver onde é que vai ficar aqui. Aí. Atravessou aqui para a mesa embaixo. Bem, então o que a gente tem aqui? Nós temos o Almond. Então ele até tem um tiquinho quente, assim, sabe? Mas não é quente próximo à linha Warm, propriamente dita, tá? Então todos esses pigmentos aqui, ó, eles possuem o mesmo nível de colorimetria, não tem mudança nenhuma na composição do CIs. O que eles mudam é a intensidade da diferença do amarelo e do Carbon Black, tá? Majoritariamente do amarelo e do Carbon Black, porque os níveis de vermelho vão mudar mais lá na linha Warm, tá? Essa daqui é chamada linha neutra porque ela é uma linha realmente que serve meio para tudo, tá? Por exemplo, o pigmento Cocoa, o pigmento Ironwood e o Truffle são, pelo menos até o que a gente tem visto, são os pigmentos que mais foram utilizados até o momento, tá? Pelo fato de que a maior parte das pessoas, né, a massa dos clientes a serem atendidos transita dentro do fototipo 2 até o 4. Então nessa faixa aqui você consegue fazer muita coisa. Tá? Se você precisa daí que apareça um pouco mais, aí você pode, por exemplo, pegar o próprio Ironwood ou pegar algum desses daqui e adicionar o preto e deixar ele bem mais intenso, né? Como eu já mostrei, você não vai ter problema porque o amarelo que tem dentro dessa colorimetria aqui é o 56298. Então aqui você nunca vai ter um problema de chumbar a sobrancelha porque o amarelo está segurando, né, o chumbamento
da sobrancelha. Não sei se existe essa palavra chumbamento, mas enfim, seria basicamente isso, tá? Então essa daqui é a linha Neutral Brow. Você consegue literalmente usar para tudo isso aqui, tá? Micropintador experiente sabe que se você tiver um range um pouquinho mais claro, um pouco mais escuro, você vai transformando, você consegue fazer N colorimetrias aqui, tá bom? Então é realmente uma opção para aquelas pessoas que não querem ficar pensando muito e tudo mais, querem já ter ali uns 3, 4 para utilizar. Então a gente recomenda muito a linha Neutral. Também vai depender muito de que região do país que você está, né? Por exemplo, se você está no sul, você vai ter um perfil de clientes, está no Nordeste outros. Então vai muito também de onde você vai estar tendo a tua carteira de atendimento majoritária, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou passar um paninho aqui em cima, senão vai virar daqui um pouco vai virar uma meleca. Sorte que é vidro. O que eu vou mostrar agora para vocês? A linha Warm, tá? Então assim, ó, todos são quentes. Então, na linhagem nós também seguimos o mesmo padrão, que é castanho claro, castanho médio, escuro e intenso. Nesta linha Warm, tem um pigmento que tem uma condição específica, que no caso é o Nightfall. Esse pigmento aqui, ele possui a mistura do laranja, 561170, que também é um de Keto Pirrolho. Não é o 21110, tá? Por quê? Porque esta linhagem de pigmentação aqui, ela serve para você utilizar ou intensificá-la com preto para utilização em peles acima do fototipo 4, tá? Então, na pele negra, você precisa que o marrom seja segurado de certa forma, não somente com um amarelo, por exemplo, potente como esse. O melhor mesmo é que ele tenha uma nuance de laranja propriamente dita, tá? Por mais que algumas pessoas falem assim, mas colocar laranja na mistura do pigmento, mas é que tem algumas condições, alguns tipos de atendimento que você precisa efetivamente do laranja, entende? E aqui nós já fizemos uma substituição do 21110 justamente porque esse aqui, se você precisar tirar, você tira. Esse que é o ponto. Mas inegavelmente você vai precisar de algum laranja em alguma etapa de algum tipo de atendimento, tá? Por conta da manutenção da colorimetria. Então você não pode esperar, por exemplo, que um pigmento, tá? Que ele tem o Carbon Black, que você, o fototipo 4 para frente, se você usar, por exemplo, 100% inorgânico, é quase ineficaz, do meu ponto de vista. Você tem que usar pigmento orgânico, tá? Só que o Carbon Black é muito predominante. Como vocês já viram, os amarelos ali não seguram o Carbon Black. Tá? Então, a gente naturalmente já tem um problema, que quase todo fototipo alto, ele vai ter uma sobrancelha que nunca vai ficar a cor que a pessoa escolheu. Né? Ou pelo menos nunca vai ficar alguma coisa próxima realmente de marrom. Então, essas linhagens de colorimetrias novas aqui, ela vem para trazer possibilidades de você ter resultados melhores até mesmo em fototipos altos. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o esfregaço. Vamos trocar a câmera aqui para a lateral. Então deixa eu colocar aqui. Lembrando, pessoal, que todos esses pigmentos, todas essas linhas aqui que eu estou falando para vocês, todas estão no site Haute Store ou no nosso Insight Sales. Vocês podem clicar ali no link da bio do Instagram, podem chamar os consultores, podem entrar diretamente no site, todos eles estão em promoção no site, tá? Vamos começar aqui o esfregaço. O primeiro aqui da linha é o Clay. Depois eu vou falar uma coisa também específica sobre os nossos pigmentos de sobrancelhas, que eles podem ser utilizados para a criação dos beges. Então vou pingar aqui um pouquinho do Clay. Vamos colocar o Wood. O Wood é mais vermelhinho. Wood. O Bear. Lembrando que o nome dessas cores aqui foi os nossos parceiros que deram, nós fizemos votação para chegar no denominador das cores. E o Nightfall. Vamos fazer aqui o esfregaço. Deixa eu colocar a câmera um pouco mais próxima, assim. Então esse aqui é o primeiro Clay. Nós temos o Wood.
o Bear. E o Nightfall. Olha só, aqui você não consegue, por exemplo, perceber que tem o laranja na mistura, né? Aqui tem laranja, amarelo e preto. E esses todos aqui seguem o mesmo padrão das outras colorimetrias, que é o 56110, 56298 e o Carbon Black, esses três aqui. Lembrando que ambos os pigmentos e as linhas, você pode, por exemplo, tanto colocar o preto para fazer intensificação, tá? Então você pode usar o Dark Black da própria linha Haute Ink. Eu recomendo que tenha também um Honey Yellow, que é o amarelo da composição. Se quiser fazer um ajuste na colorimetria, você pode fazer sem problema nenhum, tá? Então esses daqui servem, por exemplo, como modificadores, tá? Então além de ser o preto de olhos, que tem dupla função. Quem compra esse pigmento aqui, o preto, Dark Black, consegue tanto utilizar para fazer a nivelação dos pigmentos de sobrancelha, tá? Quanto usar ele como modificador. Beleza, gente? O detalhe é o seguinte, você pode até misturar isso aqui com outras marcas, mas lembrando assim, se você colocar esse preto aqui num outro marrom, por exemplo, que não seja o Haute Ink, você vai chumbar a sobrancelha inteira. Aí você pode ter certeza. Você só vai ter eficácia se você estiver colocando a colorimetria do Haute Ink, que está utilizando este CI aqui, ó. Esse laranja, tá? Esse amarelo alaranjado, 56298. Que esse daqui bate de frente com o Carbon Black e segura a colorimetria. Qualquer outro pigmento você vai ter problema, tá? Essa aqui é a combinação. Então essas cores aqui, elas são cores realmente muito bonitas. Ah, e tem uma outra coisa também, se você quiser intensificar e fazer até modificações utilizando o laranja nessas outras escalas aqui, nós também vendemos separado na linha Pure, o 561170. O pessoal compra muito também para fazer combinações para neutralização de lábios, né? Esse daqui é o laranja, esse aqui não é o laranja 13, tá? Esse aqui é o 561170. Esse aqui é o Papaya Orange. Então todos eles vocês podem misturar uns com os outros sem problema algum, tá? Então eu já vou aproveitar que essa folha está aqui e eu vou passar para esta linha, que é a linha Special. Nós deixamos duas cores, que elas são cores para ruiva, tá? Então numa condição onde você tenha que atender pelo avermelhado, sabe? E fototipos muito baixos, que você precisa de um pigmento muito, muito claro, você tem o Camel. Esses dois aqui da linha Special, você também consegue criar cores de paramédicas com eles. Eu já vou mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar, tá? Então aqui nós temos a linhagem da colorimetria, que seria um marrom dourado, e aqui um marrom avermelhado, mas ambos seguem o mesmo padrão de colorimetria. 56110, 56298 e 77266, tá? Então o padrão da colorimetria é exatamente o mesmo, é só a combinação aqui que está formatando essa colorimetria, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Então, vou colocar aqui para vocês o Fox. Ó, o Fox. E o Camel. E vamos fazer o esfregaço dos dois. Ó, esse aqui vocês já percebem, uma tonalidade bem nível avermelhado, tá? Então esse aqui é sobrancelhas ruivas. E aqui é um blonde muito clarinho, em alguma instância até quase albino, tá? A gente não recomenda, por exemplo, por mais que sejam cores assim, que em outras marcas, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Em outras marcas, por conta do amarelo não conseguir segurar o Carbon Black, tem nuances claras como essa que se você colocar na pessoa, chumba a sobrancelha. E micropintador experiente sabe exatamente o que eu estou falando. Nossa, a cor era tão clara, chumbou. Mas é por quê? Porque o amarelo não segurou o Carbon Black. Aqui nós estamos falando que o Carbon Black é irrelevante dentro dessa colorimetria, porque aqui o amarelo ele segura muito bem, tá? Então aqui você não tem esse tipo de problema. Ao ponto de que essas cores aqui, incluindo também as de sobrancelhas, principalmente as mais claras, elas podem ser utilizadas para um processo que é um processo até não muito habitual para micropigmentadores, que é criar as suas cores, por exemplo, de paramédica, utilizando nivelações com cores de sobrancelhas como essa daqui, ó. Vou colocar a mesma coisa, o Camel e o Fox aqui para vocês. E nós também disponibilizamos o Snow White, que é o branco. Lembrando que todos eles
possuem os mesmos solventes, os mesmos diluentes. Então a tendência é que eles se misturem muito bem, muito fácil um com o outro, tá? Então quando você coloca o branco, tá? Quando você adiciona branco nesses pigmentos aqui, você já naturalmente cria as variáveis de bege, ó, tá vendo? Que você precisaria, por exemplo, para uma cicatriz, para um vitiligo. Então aqui você, por exemplo, se você tem, ó, vou dar um exemplo. Aqui eu coloquei em cima do Camel e aqui eu coloquei em cima do Fox. Você pode notar que ambos criaram um nível de bege. Um nível de bege mais neutro e outro nível de bege mais avermelhado. Quando a pessoa quer fazer paramédico, ela pode ter o branco e esses dois aqui da linha Special. Por quê? Porque você pode criar intermediários que seriam o meio do caminho entre esses dois. Tá? Ó, você pode ver, ó, o meio do caminho entre esses dois. E também, obviamente, conforme você vai aumentando ou diminuindo a proporção de branco da composição, e aí você vai fazer a anotação de quantas gotas de cada um você utilizou, você pode ir fazendo, obviamente, nuances que seriam consideravelmente mais claras. Eu coloquei um branco aqui na parte de baixo, aqui agora já meio, esse pigmento ele seca um pouco rápido, mas eu quero ver se eu consigo misturar aqui, só para vocês entenderem que você consegue variar, ó, tá vendo aqui, ó? Deixou mais clarinho a camada. Então você consegue criar as cores de paramédico, as cores de pele que você precisa, utilizando essas variações aqui. Você pode usar esses dois, você pode usar, por exemplo, também o clay. O clay vai ter praticamente também o mesmo efeito. Ó, se eu pegar, por exemplo, um pouquinho de branco aqui, ó, deixa eu ver se tem um pouco de clay que não secou, aí não vai dar para ver lá em cima. Você também consegue fazer uma nuance já previamente pronta de tons de pele, tá? Então assim, ó, é uma linha realmente muito dinâmica, porque você não perde nenhum pigmento. Todos eles formam alguma composição, no qual se você complementar com uma outra cor, você acaba tendo uma situação completamente diferente. Você tem múltiplas opções. Então, por exemplo, quem tem uma linha de sobrancelhas e compra um branco, ganha uma linha inteira de paramédica. Seria basicamente essa a lógica. Se você tem todos os... se você tem duas cores, por exemplo, de sobrancelhas, e você compra um preto, você tem uma cor clara, por exemplo, e um pouco mais escura, e o preto se forma múltiplas combinações, meio que para todos os tipos de atendimento. Entende? Então é realmente uma linha muito dinâmica, e o propósito dela é ser, de fato, segura. O implante dela é muito facilitado. Quem já está usando há um tempo desde o lançamento, quem testou anteriormente, já relatou muito a questão de que, assim, ó, a título de fazer pegar é muito fácil, tá? Entra muito fácil na pele. E aí vai de você entender qual é a concentração que você tem que deixar dentro da pele para você ter o nível de intensidade que você está desejando, tá? Mas a princípio é uma linha feita para você não ter problema. É uma linha de altíssima performance. Esse que é o grande propósito da Haute Ink, tá? Então vamos seguir aqui. Deixa eu ver o que eu vou mostrar mais aqui para vocês. Vou mostrar esses daqui, que é a linha pura, né? Nós temos o preto e o branco, que eu já mostrei, já esfreguei aqui para vocês. Nós temos dois tipos de vermelhos disponíveis na linha pura. Nós temos o vermelho 56110, que ele é o de Ketopirolo, tá? Que está utilizado na colorimetria dos marrons de sobrancelha, mas temos separado aqui também o 12475, que a gente sabe que tem muito micropigmentador que gosta do 12475 puro. A gente não utilizou ele para sobrancelha, tá? Então essa mistura não está utilizada em nenhum pigmento de sobrancelha da Haute Ink. A gente não quer utilizar o 12475 para sobrancelha, tá? A gente deixou só dentro da classe do Ketopirolo, o mesmo tipo químico, a gente não quer essa miscelância de coisa, tá? Porém, como puro, a gente entregou, por quê? Porque tem micropigmentador que para lábios, esse pigmento ainda, mesmo sendo um azo, ele é muito bom. Ele é um pigmento que nunca deu problema, historicamente falando, ele é muito bom. E ele partilha desses mesmos veículos de aplicação rápida. Então segue a dinâmica toda de composição de toda a linha, tá? Então você também tem, por exemplo, o laranja, que também é um de Ketopirolo, o amarelo 56298 também de Ketopirolo, o amarelo ouro aqui, né?
que no caso é o Lemon Yellow, que eu também mostrei para vocês, não é utilizado nas sobrancelhas, é mais utilizado em composições de neutralização de lábios e outras composições, mas ele existe e a gente disponibilizou puro não porque assim, nossa, que grande necessidade que tem, mas se tem algum profissional que precisa desta linhagem, dessa característica de amarelo para algum tipo de procedimento, a gente disponibilizou também, porque o intuito disso aqui é ser uma linha segura para ser utilizada, com pigmentos de alta performance, com a tendência em CIs, né, os últimos CIs registrados europeus. Então ele segue assim, um padrão elevadíssimo de composição geral. Então a forma que foi pensada, a combinação das colorimetrias, é uma coisa realmente assim, fora do padrão de mercado, tá? Só para vocês entenderem. Então na linha pura, eu acho que eu não vou chegar a fazer o esfregaço delas aqui para vocês, porque eu acho que eu só mostrei o amarelo, né? As diferenças aqui dos amarelos. Porque o laranja, na verdade, só vai aparecer laranja, e aqui nós temos a diferença desses dois vermelhos. O Chill Red é o 12475, então ele já aparece assim um vermelho um pouco mais intenso, e o 56110, ele é um laranja avermelhado. O que eu quero falar para vocês agora é sobre essa daqui, ó, a linha Lips, tá? A linha Lips, ela já está totalmente consagrada, tá? Porque a combinação de cores aqui, ó, essa paleta de cores, ela faz literalmente tudo, né? Se você, por exemplo, quiser neutralização, você pode utilizar o salmon, iogurte, para aquela borda infinita, criar transparência. O pessoal tem gostado muito dessas cores mais claras. É engraçado que na minha época de micropigmentador, que a gente fazia efeito mais batom, coisa mais fechada, a gente não utilizava tanto esta linhagem de colorimetria, porque elas eram muito claras, né? Os clientes não queriam nada tão sutil. Só que hoje a tendência é uma beleza mais invisível, né? Uma coisa mais clara, então tem se utilizado muito essas vertentes aqui de cores, seja para fazer combinações ou clarear essas cores existentes, e também para criar efeitos, né? Efeito de borda, parte central. Mas enfim, nós temos aqui Brazilian Cherry, que esse aqui consagrado, esse todo mundo está usando. Já está cheio de resultado por aí. Vou pegar outra folhinha aqui. Vou colocar aqui a câmera lateral. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, Brazilian Cherry. Acho que dessa vez eu tenho que colocar a folha assim, ó. O Brazilian Cherry é o 56110, mas ele é degradado com o branco. Para ele fazer uma quebra, tá? E é uma cor fantástica. Esse daqui, na verdade, é o tipo de cor assim que não pode faltar na mão de micropigmentador que faz lábios, tá? Pode ver que ó, poder de cobertura bem intenso, triscou, pegou, efeito suave, sutil. Você não precisa se preocupar com efeito manchado de resultado, sabe? Aquela coisa de que o pigmento fica estranho depois de cicatrizado. Esse tipo de pigmento extremamente micronizado, pozinho, para resumir, né, o pozinho extremamente fino e muito bem disperso, então o que facilita o implante. Tá? Então você tem assim, N vantagens nessa estrutura aqui de colorimetria. Tá? Tem micropigmentador que usa isso aqui para tudo, tá? Que nivela meio que só na mão. Por exemplo, consegue fazer efeito batom concentrando, mas também consegue fazer só uma névoa, né? Uma nuvem triscando ali, fazendo o pixelzinho, os pontinhos ali no lábio, tá? Então essa daqui é uma cor meio coringa, assim, que você pode utilizar para tudo. O próximo da linha, que é o Rubis, deixa eu só ir mostrando aqui para vocês também nos slides, pra vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Pera aí. Ó. Então aqui, ó. O Brazilian Cherry, ele é um vermelho alaranjado, tá? Então ele usa o 56110, que já é naturalmente um vermelho alaranjado. Mas você pergunta assim, Alisson, mas eu queria só o vermelho 56110 puro. Tá aqui, ó. Tá na linha pura. Ele é degradado com o branco e com um pouco de laranja também, tá? Que reforça esse efeito alaranjado. Claro que o laranja é muito pouco aqui, o branco também é muito pouco. É só para fazer uma quebra de nuance. O próximo da nossa lista é o Rubis. Tá? Então o Rubis ele já muda um pouco a dinâmica. Porque além do que tem aqui no Brazilian Cherry, o Rubis ele tem um nível acentuado um pouquinho mais de branco e ele recebe o 12475, que seria o pigmento azo que todo mundo gosta. Então essa cor aqui
o pessoal tem utilizado bastante, principalmente por conta da presença do próprio 12475. Tanto Rubs, Carmine, tá, e Cherry, que utilizam o 12475, e tem pessoas que são apegadas, vamos dizer assim, a essa vertente de colorimetria, não precisa se preocupar, porque aqui a gente tem essa composição. Nós temos um único pigmento, que é o Cherry, que ele tem um tipo de vermelho diferente, que é o Magento 73915. Que aí o Cherry é o único da linha aqui que a gente não recomenda ser utilizado se você vai fazer neutralização daquele lábio, tá? Porque o 73915 é o Magenta. Então aqui nós estamos falando de realmente lábio para você dar pigmentação, para você por cor, efeito. Tá? Se vai ter alguma linhagem de cor escura no lábio, residual de melanina, alguma coisa assim, a gente não recomenda o Cherry. Recomenda qualquer um outro da linha, menos o Cherry. A principal recomendação, né, se por exemplo você tem algum efeito escurecido no lábio e você não está querendo neutralizar, o melhor mesmo seria Brazilian Cherry. Brazilian Cherry, o próprio Rubs aqui serviria também, mas o Brazilian Cherry é o mais indicado porque ele tem as linhagens alaranjadas, né, que já criam naturalmente a neutralização dos lábios, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no Rubs. Rubs. Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui, ó. Ó, esse aqui vocês já vão perceber uma tonalidade um pouco mais rosada. Aqui, ó. Por conta de ter um pouco mais do branco, né, e outras composições de CIs. Então esse é o efeito do 12475, ele dá uma pequena alterada. Esse aqui já tem uma puxada mais pro laranja. Esse daqui, que é o Rubs, ele já altera a percepção da nuance. Eu consigo ver claramente a diferença. Talvez vocês aí na câmera não vão conseguir ver bem, porque às vezes não fica nítido dependendo da iluminação, né? Mas vocês podem notar que esse aqui, ó, tá mais pro laranja. Esse daqui já mostra uma linhagem mais lá pro rosa, um pouco mais fechada aqui, ó. Então é muito preferência, né, do que você está querendo. E já emendando aqui, vamos colocar o Carmine, que aí fecha um pouco mais, tá? Também tem o branco, também tem o Diqueto Pirrol e o 12475. Vamos lá. Aqui você já percebe uma intensidade a mais do vermelho, ó. Você já percebeu mais fechado. Tá vendo? Esse é o Carmine. O Carmine mesmo, né? Então aqui já ficou mais fechadinho. Mas por quê? É o efeito do 12475, tá? E agora nós temos uma cor que ela é bem interessante. Vou colocar um pouco pra cá. Ah não passei o Cherry aqui ainda, né? Deixa eu mudar aqui pra vocês. Cadê? Deixar mais ou menos aqui, ó. Ó, o Cherry, como eu já mencionei, eu tenho o 12475. E esse que eu quero mostrar pra vocês aqui também, o Vintage, tá? O Vintage e o Pink Spinel. Que daí esses aqui fecham as colorimetrias que tem a presença mesmo do o mais rosado ou mais avermelhado, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, pra gente fechar essa composição, o Cherry. Não dá pra perceber, tá, o magenta dentro dele, mas você vai notar que a linha dos vermelhos já fecha mais intenso ali com ele. Tá vendo? Tem gente que gosta muito. Chega aquela senhorinha e fala, ah, eu quero o meu batom, né, eu quero que apareça e tudo mais. Tá com isso aqui, que vai ficar bom. Pode ter certeza, entende? Se trabalha muito levinho, ela vai voltar insatisfeita. Então você coloca isso daqui que você já resolve o problema. Até porque a maior parte dessas situações você não precisa neutralizar. A pessoa já quando tá sem cor nenhuma no lábio. Então você tem que fazer voltar a cor para ela, e muitas querem ainda o efeito maquiagem propriamente dito, tá? A gente sabe, micropigmentadores que são experientes sabem que assim, ó, não tem nenhuma cor aqui que resolve 100% dos problemas. Vai muito também do quanto você depositou, né? Se vai ser só um pixelzinho, uma névoa, ou se vai ser chapado. Tudo isso muda a condição.
O ponto-chave é que a Haught Ink é o pigmento seguro, esse que é o ponto. Entende? A gente fez uma linha aqui para você não ter problemas. Né? Não vou dizer que não vai ter, mas que o índice de problema seja menor, tá? Em relação à aplicação e permanência da pele, sempre visando um procedimento mais natural, mais leve, que são as tendências dos próximos anos. As pessoas não querem mais pigmento chapado, não querem mais as coisas muito fortes. Vai existir clientes assim? Vai, com certeza, a vida toda. E aí é só você implantar um pouco mais que o negócio vai ficar. Mas a tendência aqui é seguir uma linhagem de implante mais naturalizado, por assim dizer. E aqui nós vamos mostrar agora para vocês o Vintage, que é uma cor bem especial. Que essa cor aqui é uma cor que é muito utilizada para reparos. A NET usa muito no protocolo do Soul Lips. Quem conhece a NET Oliveira sabe do que eu estou falando. Ele tem uma espécie de cor de carne. Seria uma cor que, por exemplo, se você fosse fazer lábios masculinos, seria importante você ter. Porque talvez você tenha que até montar composições e misturas entre algumas cores aqui, para você não dar a vivacidade que muitas vezes um vermelho puro ele tem para um lábio masculino. Então você vai ter que às vezes montar uma composição com essa linhagem de colorimetria aqui, tá? E essa daqui, a gente até ficou meio pensativo em relação aonde nós colocávamos ela. Até a ideia no passado seria até criar uma linha especial de lábios, mas a gente colocou na composição geral. Por quê? Eu tenho que deixar claro para vocês que nesta composição aqui, ó, no Vintage, isso aqui tem preto também, tá? É uma proporção muito pequenininha, tá? Ele tem o preto e ele tem este amarelo aqui, ó, que é o 56-300, que é o amarelo vivo. É o único pigmento, tá? De todos os pigmentos da composição dos 25 cores da Haught Ink, que está utilizando esse amarelo em alguma mistura, tá? Por quê? Porque este nível de colorimetria só consegue ser atingido com essas características de coloração e a leve adição do preto, e o 12475. Porque essa daqui é uma cor que ela é fora do padrão, ela não é aquela cor que ela é para ser utilizada assim no procedimento comum. Esse daqui é para aquele micropigmentador resolvedor de problemas. É aquele de alta performance, na linha reconstrução pigmentar estética. Tá? É o micropigmentador do futuro, é aquele que está resolvendo no ambiente reconstrutivo mesmo. Então ele precisa dessa característica de pigmento aqui, tá? Dificilmente alguém vai querer uma linhagem de cor como essa aqui no lábio, tá? Pode ser que apareça alguém, mas hoje isso aqui é mais utilizado como composição, né? Para você dar detalhes, fazer névoas, bordas, tem uma série de situações que são utilizadas essa característica aqui de pigmentos. Então vocês notarem que a Haught Ink, ela transita entre ser uma coisa segura, mas ela também não deixa de colocar CIs que precisam ser colocados em alguns pigmentos, em algumas cores. Então já deixei avisado, ó, essa aqui tem laranja misturado? Tem laranja misturado, mas é por conta desta condição aqui, porque é nesse caso que precisa. Aqui tem preto misturado? Tem, mas é para casos específicos. Então assim, ó, o micropigmentador também tem que saber o que ele está fazendo. Entende? A gente entrega as opções, né? Então a gente não negligencia de não dizer, não, isso aqui você pode usar do jeito que você quiser. Não, isso aqui você tem que saber. A linha aqui uma parte dela é muito profissional aqui para uso, tá bom? E aí nós temos o último que fecha a composição dos que tem uma nuance mais pro rosado, né? Porque assim, tava faltando aqui na linha um mais rosadinho. E aí nós fechamos com o Pink Spinel. Que esse aqui, nossa, esse aqui a galera curte demais. E, ó, vocês já vão notar diretamente aqui no esfregaço que ele é mais rosadinho, tá? Então, normalmente o que o pessoal faz? Quem gosta de um vermelho puro, pega um desses, que usa uma linhagem do 12475. Quem tem algum trabalho mais dificultoso, sempre deixa um Vintage no gatilho para quando for utilizar, e tem sempre um mais rosadinho aqui como esse daqui. Tá? Que no caso, ele está aqui, ó, que é o Pink Spinel, ó. Ele seria um rosa pink. Deixa eu colocar aqui mais pro meio. O Pink Spinel, o que acontece? Ele também não é um pigmento que a gente recomendaria que fosse utilizado, por exemplo, no ambiente de neutralização. Porque ele tem também um pouquinho do 73915, que é o magenta, tá? Então, ambos aqui, ó, Cherry e o Pink Spinel,
Claro que o Cherry aqui, ele tem até um detalhezinho um pouco a mais, mas eles são pigmentos que eu preciso desse CI específico para criar essa nuance, tá? É mais por conta dessa linhagem mesmo. Como a gente colocou o 73915 aqui no Pink Spinel, para manter até uma nuance de fato do rosado e também prevenir, por exemplo, mudanças abruptas de qualquer natureza, aqui eu tenho até uma pitada do próprio 56298, que é o amarelo. Então essa aqui é uma bomba de combinações que é muito bom, assim, por exemplo, se pegar um lábio que não tem problema nenhum, não tem neutralização, não tem nada, isso aqui é um pigmento maravilhoso para você utilizar, entende? A gente só não recomendaria, talvez, realmente em neutralização. Neutralização melhor seria mesmo Brazilian Cherry, tá? Brazilian Cherry, daria para usar até o próprio Rubs, não teria problema. Mas, para lábios tradicionais, meio rosadinho, chega uma menininha ali com um lábio clarinho, quer dar uma vivacidade, pode usar isso aqui tranquilamente, tá? Sem problema algum. E aí, obviamente, nós fechamos as duas condições aqui, que elas não são necessariamente para pintar o lábio, mas elas são utilizadas em composição com as misturas, para você tanto neutralizar como reduzir a colorimetria. Então nós temos o iogurte, obviamente a incidência de branco é maior aqui, como vocês podem ver, ó. Vermelho 12475 e 561170, o mesmo laranja, vermelho e branco. E o salmon, tá, ó, branco, 77891, o amarelo, aquele amarelo especial nosso, né, o 56298, o laranja também 561170 e o 56110. Então aqui já é uma combinação mais acentuada neutralização, ou seja, se a gente tivesse que falar assim, tem um neutralizador puro aí, a gente diria que é o salmon, tá? Eu só trabalho com reparos de lábios e trabalho nessa natureza. Eu teria o salmon, teria o iogurte, mas também levaria o laranja puro para alguma instância de acentuar um pouco mais a questão do efeito da neutralização. Então você pode jogar, por exemplo, o próprio laranja puro dentro do salmon para você deixar ele um pouco mais potente, por assim dizer. Tá? Então, vamos vir aqui na lateral. E eu vou fazer o esfregaço agora. Ó, esse aqui é o iogurte. Ó, iogurte. Mais clarinho. E o salmon. Então, faremos aqui o esfregaço. Cor bonita, né? Parece um danoninho, né? Um iogurte, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Claro que para pintar o lábio com essa cor aqui não daria, né? Ele é utilizado em composição. Claro que muito do que eu estou falando aqui para vocês, do que dá ou não dá, também é do meu ponto de vista micropigmentador de 20 anos atrás. Eu sei que hoje as micropigmentadoras elas inovam muito, né? Então elas estudam muito o que tem no pigmento, as suas condições. Por isso que eu trouxe aqui essas colocações para quem, assim, para quem gosta mesmo da coisa, tá? O pigmento Hauteink, eu vou falar bem a real, assim, ele não é para todo mundo mesmo. É mais para quem gosta de combinações com propósito, tá? É tipo isso. Vai ter que se adaptar ao uso, obviamente, mas o que a gente está colocando aqui para você é um pigmento que tem menos risco. Simples assim, tá? Menos risco de modificações e tudo mais, porque no final das contas, o preço de ter um problema, tá? Uma situação com o cliente, pode ser alta demais, tá? Pode ser alta demais. Um resultado indesejado. Tá? Então, às vezes é melhor você investir num pigmento como esse daqui para você não ter problema, do que você acabar simplesmente entrando sempre no aleatório e que o resultado mediano, aquela coisa meio estranha, já começou a ficar bom, tá? Infelizmente a micropigmentação sofreu esse efeito, né, por muitos anos aí, o que até derrubou um pouco a percepção de preço da micropigmentação, por conta das pessoas negligenciarem o que realmente precisava ser feito, né? O entendimento, o aprofundamento, o estudo e tudo mais. Então essa linha aqui é uma linha com uma composição bem dinâmica, tá? É uma composição que traz múltiplas possibilidades para você. O frasco é de 10 ml, dura pra caramba isso aqui, tá? Na proporção, só vou explicar uma coisa para vocês, tá? Na proporção, vocês hoje provavelmente compram pigmentos ou de 3 ou de 5 ml no mercado, tá? 3 ou 5 ml. Você vai olhar, por exemplo, para o preço do pigmento Hauteink, que está em promoção no site, tá?
Você vai olhar para o preço do pigmento Haltins. Ah, mas tá caro. Pega o pigmento que você comprou de 5 ml e faça ele vezes 2. Porque isso aqui é 10 ml, tá? 10 ml. Você usa bastante aqui, ó, você conta gotas. Você usa tudo. Faz vezes 2 para ver se você vai achar isso aqui caro depois, tá? Pelo nível técnico do pigmento e o que ele traz, as condições, combinações e possibilidades. Então vocês podem entrar no site, vocês têm promoções e quem quiser chama ali no Inside Sales, chama os nossos consultores e quem estiver comprando o pigmento agora provavelmente já vai participar das nossas mentorias de pigmentos que vão acontecer já nos próximos dias, tá bom? Então não perde tempo, pessoal. Se tiverem mais dúvidas, manda para a nossa equipe, a gente vai orientar vocês em qual pigmento que seria o mais adequado para vocês comprarem. Espero que esta explicação aqui tenha sido boa o suficiente para vocês entenderem as combinações do pigmento, entender o propósito do porquê que a gente lançou todas essas linhas e o nível de segurança que elas trazem para o teu atendimento, tá bom? Então assim, ó, faz um teste, usa a Haltink aí, tá? Vai progressivamente trocando as cores que você utiliza por essas daqui, que pode ter certeza que você não vai se arrepender. Obrigado, pessoal, por ter ficado comigo até esse momento. Estamos à disposição e saindo daqui, corre lá no Halt Store, tá? Corre lá que tem promoção esperando você nesse momento, você que está aqui em live, tá? Você está aqui, corre lá que você vai achar uma promoção bem bacana de pigmentos e de outros produtos para você, tá bom, gente? Um grande abraço. Tchau, tchau.